Bom, pessoal, vamos nós então para a terceira e última parte desta nossa aula a respeito de criptografia. Agora, finalmente, falando sobre um método criptográfico realmente útil na prática, que é o processo de criptografia RSA. Bom, vamos começar contextualizando este método. Esse método ele foi criado em 77 por esses três senhores, o Rivest, o Shamir e o Adleman. Veja as primeiras letras dos nomes deles, os sobrenomes deles, RSA. Por isso, criptografia RSA. Né? Eles desenvolveram, na verdade, o primeiro sistema criptográfico realmente eficiente de chave pública. Como nós falamos na parte anterior, um processo criptográfico ele é de chave pública se a pessoa que é o destinatário da mensagem, ela tem uma chave só dela, que é a chave privada, mas ela dispara para outras pessoas, qualquer um pode pegar, inclusive o remetente, inclusive um espião, podem pegar a chave dela, que é chamada de chave pública. Bom, esse método, né, então estão os três senhores aí numa palestra, né, o seu Rivest, o Shamir e o Adleman numa palestra e tal. Esse método ele é útil até hoje, ele é aplicado até hoje, apesar de que ele não é largamente utilizado mais, mas já foi mais do que isso. Nós vamos descrevê-lo. Você vai perceber o quanto que a teoria dos números elementar, aqueles conceitos da parte 1, são aplicados. Primeiro, o método da criptografia RSA ele é desenvolvido em três partes. Primeiro, lembrando que nós temos um remetente, que é quem envia a mensagem. Nós temos um destinatário, que é quem vai receber a mensagem. Bom, o destinatário tem papel fundamental nesse processo. É no computador do destinatário, ou é o próprio destinatário, que vai gerar as chaves que nós precisamos para desenvolver esse processo da seguinte forma. Primeira parte do processo chama-se pré-codificação. Então, antes de começar, antes de enviar a mensagem, o destinatário faz uma pré-codificação e determina para ele uma chave privada e distribui para o remetente, para qualquer pessoa que quiser, uma chave pública. Mas é o destinatário quem faz isso. Ele faz a geração das chaves. Basicamente, vocês vão ver que essa chave pode ser um número, pode ser vários números, seja como for. Bom, tá? O segundo passo, agora que o destinatário fez isso, agora que o destinatário estabeleceu a comunicação, vem a parte da codificação. A codificação em si é o envio da mensagem. Então aqui foi a mensagem enviada, usando a chave pública, o remetente foi lá e enviou a mensagem encriptada. Esse é o processo de codificação. E depois tem o processo de decodificação, que me permite rever a mensagem. E é o destinatário quem faz. Então observe uma coisa, há três passos. O primeiro é a geração de chaves, que é o que nós chamamos de pré-codificação. Quem faz é o destinatário. Ele gera a chave pública e a chave privada, as duas. O segundo processo é dado a mensagem, então que o remetente quer enviar, ele por si só vai usar a chave pública e vai encriptar a mensagem. Apesar de todo mundo conhecer a chave pública, ninguém consegue decodificar usando a chave pública. Apenas o destinatário vai conseguir decodificar com a chave privada que ele mantém restrito só para ele. Basicamente, todo mundo consegue fechar a porta, mas abrir é só aquele ali. Entendeu o tamanho do problema? E ele vai abrir como fazendo o processo de decodificação. Então, vamos entender cada processo desse separadamente. Como é que o destinatário gera as chaves e como é que são essas chaves, afinal de contas? Ele faz o seguinte, olha que interessante. Ele escolhe aleatoriamente, sorteia, dois números primos grandes e distintos que nós vamos denotar por P e Q. Então, o primeiro passo para a geração de chaves, que é a pré-codificação, o primeiro passo é determinar dois números primos P e Q muito grandes, com mais de 100 casas. Mais de 100 casas. Distintos. Os dois não podem ser próximos. Depois, nós vamos para o segundo passo, que consiste em fazer o produto desses dois números, P vezes Q. Depois, nós vamos para o terceiro passo, que consiste em calcular a função phi de Euler nesses dois números.
A função phi de Euler, então, calculada, dá P-1, Q-1. Nós já falamos disso mais cedo. Não precisa saber mais do que isso para falar a verdade, era só fazer essa fórmula. Depois, feito isso, nós escolhemos um número inteiro que satisfaz a propriedade, o número E, que é primo com o φ de n. Ok? E por fim ainda não, nós determinamos agora o inverso multiplicativo do E, ou seja, passo 5, nós encontramos um número D que satisfaz o seguinte: E vezes D é igual a 1 em Zn. Ou seja, nós estamos encontrando o inverso de E módulo N, que é o que nós falamos também na primeira parte da aula. E aí nós temos todas as chaves prontas. Observem, o que vai ser a chave pública? O que todo mundo vai poder saber? Todo mundo vai poder saber quem é o N e quem é o E. Então a nossa chave pública nesse processo vai ser um par de números. O número N, que é o produto dos primos que nós escolhemos, e o número E, que é qualquer número que eu escolhi que seja primo com φ de N. Então isso aqui todo mundo vai ficar sabendo. Só que o que somente o destinatário que está fazendo essa chave ele vai fazer? Ele vai deter para ele o inverso multiplicativo do E. Então ele vai manter para ele este carinha aqui, que é o D. Ok? Ele vai manter para ele este bichinho aqui. Ok? Na verdade, pessoal, tem um erro aí. Se eu não me engano, aqui tem que ser o φ de N. Tá ok? Aqui tem que ser o φ de N. Já explico por quê. Né? Porque senão seria muito óbvio. Daí é para qualquer um descobrir mesmo. Enfim. Na verdade, aqui é o φ de N. Ok? Aqui é o φ de N. Bom. Então, você vai descobrir o inverso multiplicativo do E em Zφ de N, não em Z de N. Tá ok? Esse inverso é a chave privada. Só o destinatário sabe. Agora, o N e o E, esses dois aqui, todo mundo vai ficar sabendo. Todo mundo pode saber dessas duas chaves, dessa chave dada pelo par N e E. Moral da história é que é o seguinte: feito isso aqui, é garantido, é fato que apenas o destinatário vai conseguir ler uma mensagem usando esses parâmetros. Basicamente, a mensagem que ele vai ter vai depender de você ter o inverso do E. Só que somente a pessoa que fez o processo vai descobrir o inverso. Apenas a pessoa que fez as chaves vai saber quem é o D, porque tem que inverter o E módulo φ de N. E a pessoa que tem a chave pública, ela não vai conseguir fazer o φ de N. Aqui que mora o segredo do sucesso da criptografia RSA. Se você tem o N, você consegue o φ de N. Nem sempre. Você, para descobrir o φ de N, para saber que o φ de N é isso aqui, é esse número dado, você precisa então conseguir fatorá-lo. E fatorar é um processo muito difícil, como nós falamos na primeira parte desta aula. E você só vai conseguir fatorar com enorme facilidade se você souber não o N, mas os primos. Os primos, Peik. Tá, pessoal? Então o que eu estou dizendo para você é o seguinte: é fundamental que a pessoa que vai decriptar, ela saiba o inverso do E módulo φ de N. É fundamental que ela saiba isso. Bom, mas acontece que para você saber o inverso do E módulo φ de N, primeiro você está garantido que existe por conta desta frase aqui, já que o MDC é 1, então existe o inverso, mas você só vai conseguir realmente descobrir quem é o D se você tiver o φ de N. E com o N e com o E você não consegue o φ de N. Você só consegue o φ de N se você tiver os primos. Então, para você descobrir os primos, você tem que ter o N na mão. Isso você tem, mas tem que tentar fatorar. E descobrir quem são os dois primos que deu esse N. E aí que dá o segredo. Aí que tá o segredo. Segundo nós falamos mais cedo, dado um número, fatorá-lo em dois primos é um problema muito difícil. Se você tiver primos muito grandes, tipo esses daqui que tem mais de 100 casas cada um, você não vai conseguir, o computador não vai conseguir fatorar. E se você não consegue fatorar, então você não consegue descobrir o φ de N. E se você não descobre o φ de N, então você não descobre o inverso multiplicativo do E. Nós só descobrimos aqui porque nós já tínhamos o φ de N, já que nós tínhamos os primos. Aí é que está o segredo da história.
E como é que funciona a codificação e decodificação? Primeiro, a codificação, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma mensagem, que é uma palavra, um texto, seja como for, M maiúsculo, e você vai transformá-lo em um número. Transformá-lo em um número que eu vou chamar aqui que é um número Mzinho de mensagem, que é menor do que o N. Tem que ser menor do que o N, senão não tem graça. Tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar essa mensagem e você vai elevar ao E, que é chave pública, todo mundo conhece, então o remetente conhece. Isso vai te dar um resultado. Este resultado, módulo N, é um valor C. Esse C é exatamente o que nós chamamos de palavra codificada. Ok? Essa daqui é a palavra codificada ou cifra do texto, a mensagem cifrada. E a pessoa que vai decodificar, o que ela vai fazer? A pessoa que vai decodificar, o que ela vai fazer? Ela chegou para ela não o M, não a mensagem. Isso aqui só o remetente sabia. Ele fez o processo todo com esse E, ele tinha o N, então olha só, ele usou o E aqui, usou o N aqui, ele descobriu a mensagem cifrada, então ele vai pegar essa mensagem cifrada e vai enviar. Aí o rapaz que quer decodificar vai pegar a mensagem cifrada, vai elevar a chave privada que só ele tem e magicamente ele vai descobrir a mensagem N. O que vai sair quando ele fizer a congruência módulo N, veja que todo mundo sabe o N, inclusive ele, quando ele fizer essa conta, vai descobrir exatamente a mensagem, viram? Então, olha só. O cara tinha uma mensagem M, codificou, apareceu a palavra C. O cara que quer decodificar, pegou a palavra C, fez um procedimento e descobriu o M. Vejam, isso foi basicamente pegar a mensagem e elevar a E, pegar o texto cifrado escondido e elevar a D. Esse E e D são inversos multiplicativos módulo φ de N. Mensagem cifrada, somente o decodificador vai conseguir, porque somente ele tem o D. Para descobrir o D, você precisa ter o φ de N. Para ter o φ de N, você precisa ter os primos, senão você não vai conseguir descobrir com facilidade se você estiver naquelas condições que nós impusemos lá de que os primos sejam maiores do que tenham mais de 100 dígitos. Por que isso aqui realmente dá M? Vou fazer rapidinho um processo aqui para você perceber. O emissor, ele vai codificar a mensagem dele elevando a E. E aí vai dar uma congruência módulo N, né? Bom, aí por que isso aqui, ao pegar a mensagem e elevar a D, o destinatário vai realmente descobrir M? Vamos entender. Porque quando você troca o C por M elevado a E, fica M elevado a ED. Acontece que ED é um módulo N. Então quer dizer, ou melhor, módulo φ de N. Módulo φ de N. Módulo φ de N. Né? Ou seja, isso aqui é congruente a um módulo φ de N, ou seja, é 1 mais um múltiplo do φ de N. Eu não preciso entrar em detalhes aqui não, é só para você entender mais ou menos o processo. O fato dele ser congruente a 1 significa que a diferença dele é múltipla do φ de N, é o que está escrito aqui. Você pode separar isso aqui em M vezes M elevado a φ de M elevado a Q, e segundo o teorema de Euler que nós mostramos na parte 1, isso aqui é exatamente igual a 1, é igual a 1 módulo N. Isso aqui é exatamente igual a 1 módulo N. Então, isso aqui é congruente a 1 módulo N. Então, olha só. M vezes 1 elevado a Q que dá 1 módulo N. N de navio. Entenderam? Então, olha só. C de D deu exatamente igual a M módulo N. Você não obteve isso aqui por acaso. Não. Sempre vai dar certo neste processo. Tá ok? Por que esse método é seguro? Então, recapitulando. Esse método é seguro por quê? Para a pessoa pegar o texto cifrado, então isso aqui está no ar lá, está lá voando no ar, a mensagem C. A pessoa que pegar a mensagem C, será que ela vai conseguir descobrir a mensagem original M de novo? Bom, depende. Se ela tiver o D, se tiver aquela chave privada, ela descobre. É só elevar C a D e fazer módulo M e a resposta é M, a mensagem. Acontece que ela não tiver D, ela vai tentar descobrir. E para ela tentar descobrir, ela só tem duas ferramentas, o N e o E. Então, o que ela precisa descobrir? Ela precisa descobrir o elemento que E vezes esse elemento é congruente a 1 módulo φ de N. Bom, como é que eu faço então para descobrir o inverso de E módulo φ de N? Eu tento descobrir o φ de N. Mas para descobrir o φ de N, então eu tenho que fazer P-1 que é menos 1. Mas quem são o P e o Q? O P e o Q são os fatores do N. Não tem outro jeito de eu descobrir o φ de N, eu não sei descobrindo os fatores do N.
Só que descobrir os fatores do n significa que eu tenho que fatorá-lo. E se o número é muito grande e o P e o Q foram tomados com mais de 100 casas, você não vai conseguir. O computador tradicional, o computador clássico, não vai conseguir fazer isso. Então, por conta da dificuldade de fatorar o n, você não vai descobrir o φ de n, então não vai descobrir o d. Simples assim. Simples assim. Bacana, né, pessoal? Bacana. Então, isso aqui é seguro. Isso aqui é seguro. Isso aqui você pode usar que nenhum computador vai quebrar se você pegar primos P e Q gerados aleatoriamente com mais de 100 casas. Não vai quebrar. Né? Pessoal, para fazer um exemplo rápido aqui, só para você entender como é que isso é aplicado, o objetivo era que você entendesse mesmo, soubesse um método de criptografia, né? Vejam que aqui as funções estão meio que implícitas aqui pra gente, como é que faz? Você pega a mensagem e eleva E, uma exponencial, mas faz módulo N. Aqui você eleva também, mas faz módulo N, enfim. Essa é inversa daquela e vice-versa. Bom, eu vou fazer um exemplo com vocês. Eu vou fazer um exemplo para transmitir a letra J. A minha mensagem aqui é a letra J. Eu vou chamar de M maiúsculo. Eu vou transmitir a mensagem M igual a J. Vou transmitir a letra J. A letra J, pessoal, eu vou transformar antes em número. Eu vou fazer que o A seja o 0, o B seja 1, o C seja o 2. Então, quer dizer que o J equivale à 9ª letra do alfabeto. Então, o meu M é 9. Para isso, então, eu preciso um N que seja maior do que a minha mensagem. Eu vou pegar, pessoal, então aqui vou pré-codificar o meu processo. Vou fazer todo o processo e vou ver como é que eu posso codificar a letra J para que só o decodificador depois consiga pegar. Eu vou pegar dois primos aqui, por exemplo. Claro que eu não vou pegar primos com mais de 100 casas para exemplificar. Isso seria só se fosse na prática, aqui é só para a gente entender. Eu vou pegar o primo P igual a 5 e o Q igual a 7. Pegando o P igual a 5 e o Q igual a 7, o meu N, ele é 5 vezes 7, que é 35. Então, de fato, veja que o 35 é maior do que o 9, então eu posso usar este N tranquilamente. Bom, quem que é o φ de N? Vejam que aqui está fácil descobrir que o φ de N, ele é... Vejam, só olhando para o 35 eu não consigo, mas o φ de N, ele é 5 menos 1 vezes 7 menos 1, ele é 4 vezes 6, que é 24. Ok? Então, eu vou pegar um número agora que seja... Eu tenho que pegar um número que seja primo com o 24. Eu vou pegar um número que seja primo com o 24. Que número que eu vou pegar? Eu vou pegar, por exemplo, o número 3 não, 2 não, 4 não, o 1 é muito óbvio, eu vou pegar o 5. Certo? Então, eu vou pegar o meu E como sendo o número 5. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso descobrir um número tal que 5 vezes ele seja congruente a 1 módulo 24. Eu preciso descobrir um número que 5 vezes ele é congruente a 1 módulo 24. E aqui, pessoal, observem que eu dei um pouquinho de sorte, porque o 5 é inverso dele mesmo, né? Porque quando você faz 5 vezes 5 dá 25 e 25 é congruente a 1 módulo 24. Então, por conta disso, eu vou usar o D igual a 5 também. Deu por acaso, podia ser outro número, claro, né? Então, quem que é a minha chave pública? A minha chave pública, ela é NE. Tem dois números, o 35 e o 5. Esse é o N, esse é o E. E a minha chave privada é o 5. Pronto. O que eu vou fazer para codificar essa mensagem? Eu vou pegar a minha mensagem, que é o número 9. Eu vou elevar a minha chave pública número 5, todo mundo sabe, então o remetente sabe essa coisa. E eu vou descobrir qual é a congruência disso, qual é o resultado dessa congruência, módulo N, módulo 35. Ok? Bom, pessoal, agora para descobrir isso, eu vou ter que apagar aqui, né? Eu acabei fazendo alguma confusão antes da aula, era por ter feito essa conta já antes da aula, mas eu fiz algum errinho aí, né? Como eu estava adiantando para vocês, então deve sair alguma coisa errada, eu vou ter que fazer o processo aqui. Eu quero descobrir qual é a mensagem C congruente a 9 elevado a 5 módulo 35. Como é que eu faço isso? Será que eu tenho que fazer 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 e descobrir a divisão por 35? Não preciso, eu posso ir devagarzinho. 9 vezes 9 é congruente a quanto? É 81.
Mas 81 é congruente a quanto o módulo 35? Eu divido por 35, vai dar 2 e resto 11. Ok? Então 9 vezes 9 é 11. Bom, se eu fizer 9 vezes 9 vezes 9, então vai ser 11 vezes 9. E 11 vezes 9 é 99, que vai dar 29 na congruência por 35. Ok? Tá bom. E 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9? Bom, isso aqui vai ser 9 vezes 29. E 9 vezes 29, bom, agora eu vou ter que fazer aqui, me permitam fazer num cantinho aqui que você não está enxergando, só para eu ganhar espaço. Tá? 18 com 8, 26, 261. Isso aqui vai dar 261, mas 271, se eu dividir por 35, deixa eu ver aqui, 175, 210, 245, isso vai dar 16. Desculpa, era para eu ter feito essas contas antes, né, pessoal? Mas eu tinha feito um erro, então não tinha feito antes. E por fim, 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, eu já tinha 16, então quer dizer que isso aqui é 16 vezes 9. Opa, 9 vezes 16. E 9 vezes 16 é 144. E 144 é congruente a 4 módulo 35. Opa! Então, depois de fazer uma série de contas, pessoal, eu chego à conclusão de que 9 a quinta é congruente a 4 módulo 35. Ou seja, posso fazer toda essa conta. Se eu não errei conta, então isso aqui é equivalente à mensagem C, igual a 4. Então eu vou trocar a minha mensagem. A minha mensagem era a letra J, que eu substituí por números, então é o número 9. E se eu estou substituindo por 9, então qual que é a mensagem C? A mensagem C deu 4. Qual que é a letra que equivale ao número 4? A letra que equivale ao número 4 é 0 é A, 1 é B, 2 é C, 3 é D, E é 4. Então, pessoal, a mensagem que eu quero transmitir era a letra J, mas eu vou enviar para o meu destinatário a letra E. Ele vai pegar a letra E, vai pegar essa letra, vai substituir pelo número equivalente a ela, que é o número 4, vai pegar este 4, vai elevar a 5, 4 elevado a 5 vai dar exatamente a mensagem. Quando você fizer módulo 35, tem que dar exatamente o número que nós estávamos esperando. 4 elevado a 5, eu não sei quanto vai dar, tem que fazer a conta, mas tem que dar exatamente 9, se eu não errei conta. Ok, pessoal? Então esse é o procedimento, espero que você tenha acompanhado mais ou menos por cima, mas são 3 passos. O passo mais delicado é a criação das chaves, mas você faz como você quiser. E dado as chaves, você então consegue tanto codificar quanto decodificar. Bacana, né? Bom, mas o método de criptografia RSA, é claro que eu fiz substituição de uma letra. Eu podia ter pego um texto muito maior e ter feito o mesmo procedimento. Enfim, como é que eu troco a letra pelo número? Isso tudo também tem algoritmos na computação que fazem isso. Enfim, tudo isso tem um monte de coisa escondida que na prática você acaba aprendendo se você tiver a oportunidade de mexer com isso lá nos seus estudos sobre programação e coisa assim. Não sei se você exatamente vai precisar disso no futuro. Afinal de contas, o método RSA ele não é ainda tão utilizado na prática. Ele pode ser utilizado, mas ele não é tão utilizado porque há métodos melhores. E mesmo quando você for utilizar, geralmente você pega uma linha de cálculo, uma linha de código e escreve lá aquela linha que ela busca todo o negócio que fica escondido, né? Isso aqui é só para a gente entender o que está acontecendo mesmo. E como eu estava dizendo para vocês, existem outros métodos, inclusive mais eficientes que o RSA e que, portanto, são mais utilizados que o RSA na prática, para encriptar e decriptar mensagens. Entre eles está o método de Diffie-Hellman. Na verdade, esse não é tão utilizado, não. Ele é até anterior ao RSA, foi quando Diffie-Hellman fizeram a proposta da chave pública, mas aí eles propuseram um método, mas não é tão eficiente, mas ele tem um método baseado nele, a princípio, que são os métodos baseados em curvas elípticas, que nós resumidamente chamamos de ECC, que é uma abreviação do inglês, Elliptic Curves Cryptography. Então são métodos baseados em curvas elípticas. Curvas elípticas, pessoal, são expressões do tipo y² igual a x ao cubo mais ax mais b, por exemplo,
em que o y e o x são variáveis e o a e o b são números constantes, mas essas constantes estão em corpos finitos, como por exemplo no ZP em que P é primo. Bom, então para você poder se aprofundar no estudo de curvas elípticas, um primeiro passo é que você tenha que aprender algumas coisas de álgebra, como por exemplo esse assunto sobre corpos finitos, em que eu apresentei para vocês alguns tipos, mas tem mais do que isso, é preciso se aprofundar um pouquinho mais para poder entrar neste tópico. E curvas elípticas você busca por soluções disso aqui, ou seja, pontos x e y que satisfaçam uma determinada equação como essa. Usando isso, se pode fazer um método, que é o chamado método baseado em curvas elípticas, esse sim, bastante utilizado hoje em dia. Grande parte de tudo que é feito, que é criptografado hoje, é baseado em curvas elípticas, é o que realmente mais mexe com a comunidade acadêmica atualmente, em relação aos métodos atuais, métodos que não são quebrados. Bom, com relação à criptografia, pessoal, a criptografia atual, como eu disse, ela pode se basear, por exemplo, na RSA, mas pode se basear no ECC, nos métodos baseados em curvas elípticas, mas todos eles dependem, no fundo, da dificuldade de você resolver um problema matemático. Você viu na criptografia RSA que por que alguém não consegue descobrir o D, que é a chave privada do destinatário? Não consegue. No fundo, por quê? Porque não consegue fatorar o N. Porque não consegue fatorar uma das chaves públicas. Ou seja, o RSA está baseado na dificuldade de fatorar números. Enquanto fatorar números for algo difícil até para o computador, o método está seguro. A mesma coisa acontece com curvas elípticas. Por que o método de curvas elípticas ele é seguro? Porque ele se baseia num chamado problema do logaritmo discreto, que nós não vamos falar aqui, mas é um problema matemático impossível de ser resolvido pelos computadores atuais. Então, inclusive o problema do logaritmo discreto é o que se baseia o Diffie-Hellman, mas aí se você fizer o logaritmo discreto sobre corpos finitos, que é uma outra situação mais específica do caso das curvas elípticas, também não é possível resolver num computador atual. Então, se não é possível resolver, o seu método está seguro. Ok? Então, moral dessa história: para um sistema criptográfico ele ser considerado seguro, geralmente ele está baseado num problema matemático de solução impossível ou muito difícil para um computador. Legal isso, né? Acontece, pessoal, que temos um probleminha pensando em futuro. Não temos um probleminha atual, não. Agora tá tudo lindo, maravilhoso. Com curvas elípticas e RSA, a galera voa hoje. Só que temos um probleminha pensando em futuro. Como eu disse para vocês, os algoritmos de criptografia, eles são baseados em problemas matemáticos de difícil solução por computadores atualmente, como o problema de fatorar números inteiros e o problema do logaritmo discreto, seja para corpos finitos ou para uma situação geral. E em 1994, o Peter Shor assustou um pouquinho a comunidade acadêmica, ou melhor, até assustou entre aspas, né, mas deu um monte de coisa para a galera fazer, porque em 94 o Peter Shor, esse senhorzinho que está aí, ele propôs um algoritmo que resolve o problema da fatoração de números inteiros e o problema do logaritmo discreto. Acontece que esse algoritmo que resolve isso rapidamente, ele funciona se o nosso computador não for um computador atual, mas for um computador quântico, que ainda não existe. Então, pessoal, olha só que bacana. Esse método das curvas elípticas, o método da criptografia RSA, se baseia em problemas matemáticos que hoje são impossíveis de serem resolvidos, inclusive por um computador. É muito difícil de ser resolvido por um computador. Agora, à medida em que o computador quântico, que ele é um computador com um processamento muito maior do que os computadores tradicionais atuais, mesmo os melhores computadores hoje em dia não se aproximam sequer do computador quântico, quando o computador quântico for viável, esses problemas vão ser resolvidos. O problema da fatoração inteira e do logaritmo discreto vão poder ser resolvidos rapidamente. Isso é ótimo para matemática. Mas é péssimo para a criptografia. Por quê? Porque os métodos baseados em curvas elípticas, que hoje em dia tanto são usados por aí, e o método da criptografia RSA vão ser quebrados. Não vão servir para mais nada.
E como ficam as nossas contas bancárias? E como fica o nosso querer enviar mensagem sem que ninguém saiba? O nosso sigilo? Como é que ficam os nossos segredos? Bom, para isso, isso preocupa. Então a primeira pergunta, na verdade, que a gente pode fazer é se realmente os computadores quânticos eles são viáveis ou não. Primeiro, eles existem? Não existe. Ele até não em escala considerável, ou seja, não existem muitos computadores. O computador quântico basicamente não está pronto, ele não é viável, ele não está aí sendo comercializado. Mas as maiores empresas de tecnologia do mundo estão todas atrás da produção de computadores quânticos, envolvendo, por exemplo, a IBM, Google, tudo mais. As grandes empresas de tecnologia estão todas em busca do computador quântico. Sendo assim, não tem por que não esperar que em algum futuro muito breve esses computadores sejam viáveis. Alguns falam que talvez 10 anos podemos ter alguma coisa, não sei. É possível que logo existam os computadores quânticos. Inclusive eu destaquei aqui uma notícia do Estadão de 2019, outubro de 2019, que é menos de um ano do momento em que eu estou fazendo esse vídeo para vocês, que diz assim: pesquisadores atingem feito histórico na computação quântica. Equipe coordenada pelo Google realizou em 200 segundos uma operação que levaria 10 mil anos para fazer no computador clássico, que é o que nós temos atualmente. Então, quer dizer, vejam, algo que os melhores computadores hoje em dia fariam em 10 mil anos, o computador quântico faz em 200 segundos. Esse que o Google fez, que bom, vejam que, é claro que a rival IBM está contestando e tudo mais, mas a questão é que esse computador quântico ele foi feito para uma situação bem específica, para resolver uma determinada conta. Ele não é viável, ele não serve para resolver uma situação ainda muito geral. Mas se indica com essa mensagem de que a busca está aí e se está obtendo alguma resposta. Mas isso é motivo para pânico? Bom, não. Não por quê? Não por causa do RSA e dos ECCs, mas porque novos métodos criptográficos que estão sendo buscados a todo momento no mundo, métodos que sejam resistentes ao computador quântico, métodos que mesmo os computadores quânticos não consigam quebrar em tempo suficiente. Tá? Então há um estudo muito específico sobre isso, há um estudo muito direcionado nisso em vários métodos, em busca de métodos criptográficos que sejam resistentes ao computador quântico. E aí, pensando nisso, né, pensando em que o computador quântico a qualquer momento ele pode começar a ser desenvolvido numa escala maior, em 2016, dezembro de 2016, uma agência norte-americana responsável por padronizar os sistemas criptográficos, de certa forma é similar à BNT aqui no Brasil. Ela divulgou, e é uma agência que é citada no mundo inteiro, todo mundo fica de olho para os padrões que ela estabelece. Essa agência, que é o NIST, publicou uma chamada para que todos os pesquisadores do mundo que estivessem desenvolvendo sistemas criptográficos resistentes a computadores quânticos, que são chamados algoritmos pós-quânticos, enviassem o seu trabalho, enviassem o seu projeto para que ele pudesse ser avaliado, testado e ao final de um longo processo de testes, os melhores ou o melhor possa ser apresentado para a comunidade dizendo: olha, está aqui um método que todo mundo pode usar caso os computadores quânticos estejam aí atrapalhando a vida da gente. Quer dizer, substitua os seus ECCs e RSAs por esses. Então tá vendo? Há uma busca, há uma intenção da comunidade científica por ter métodos criptográficos, que não esses dois mais usados, RSA e ECC, que sobrevivam ao computador quântico. E são muitas... Vejam que os problemas que nós estávamos falando, eles dependem de dois problemas em particular, os algoritmos que nós falamos mais cedo. O problema da fatoração e o problema do logaritmo discreto. Bom, esses vão ser quebrados com o computador quântico. Então você precisa de métodos que se baseiem em problemas que mesmo o computador quântico não vai quebrar. E esses métodos, esses algoritmos, eles estão baseados principalmente em 3 tipos de
ferramentas e estruturas matemáticas. A primeira delas e mais utilizada até o momento é sobre reticulados e reticulados algébricos. A segunda mais utilizada é de códigos corretores de erros e a terceira de polinômios multivariados sobre corpos finitos. É claro que você não deve conhecer nenhuma dessas três ainda, isso eu imagino. Mas o interessante é você notar que existem problemas e áreas da matemática distintas colaborando para que o problema do computador quântico vir a existir não seja realmente um novo problema, um problema mais sério para a criptografia. Códigos corretores de erros é algo muito relacionado à álgebra, bem como polinômios, e reticulados também, mas reticulados é algo mais geométrico. É uma estrutura mais geométrica. Eu não vou me aprofundar sobre nenhuma delas, mas são áreas bastante importantes da matemática que, meio que do dia para a noite, depois de 94, se viram muito envolvidas, principalmente reticulados, muito envolvidas com a questão da criptografia em busca da solução. Reticulados por si só é definido assim, ó. Reticulado, ele é um que a gente chama de grupo abeliano. Olha a palavrinha que vem em seguida, não vou entrar em detalhes, mas discreto. É um grupo abeliano discreto. Como é que chama esse curso? Fundamentos de Matemática Discreta. Essa questão do discreto é o oposto, basicamente, daquilo que você estuda nos seus cursos de cálculo, que é o contínuo. O contínuo e o discreto são duas faces de uma certa moeda. São duas coisas opostas. Então, o discreto, basicamente reticulados, é uma geometria discreta e não geometria contínua, como aquela que você acaba estudando no cálculo. É uma geometria mais discreta, uma geometria de pontinhos. Basicamente, isso são reticulados. Bom, mas com alguma estrutura. Isso aqui é o que tem sido aplicado para produzir novos métodos criptográficos que sejam resistentes ao computador quântico, portanto, assim, mantendo-nos seguros e vacinados contra a criptografia, contra o computador quântico que vai quebrar o RSA e o ECC. Tá bom, pessoal? Então, com isso, nós terminamos esta grande, no sentido de longa, essa longa aula a respeito de criptografia. Espero que você tenha aproveitado, e não só essa aula, mas nós terminamos também este curso de Fundamentos de Matemática Discreta. Desejo a você que você possa progredir bem nos seus estudos, e caso você tenha interesse por se aprofundar no tema de criptografia, em tudo que nós falamos, estou à disposição para conversar, tá bom? Então, qualquer coisa, estamos aí. É uma das áreas de interesse da minha pesquisa particular, a criptografia, principalmente quando vinculada à matemática. A criptografia em si, do ponto de vista computacional, não. Apesar que eu tenho, claro, contato e tenho equipes com as quais eu estudo isso também, computeiros, né? Mas do meu ponto de vista mais matemático, claramente essas coisas me interessam. É uma das coisas que eu me dedico nas minhas atividades de pesquisa acadêmica. Então, caso você tenha interesse, estou à disposição para conversar melhor sobre isso. E com isso, então, nós terminamos este curso, acabamos este curso de Fundamentos de Matemática Discreta. Eu espero que você seja feliz e até uma próxima oportunidade, se tivermos. Tá bom, pessoal? Até mais, um grande abraço a todos.